Olá, família, sejam todos bem-vindos ao culto online. Neste dia, realmente, o Senhor tem algo para a sua vida. E eu estou aqui com um recado muito abençoado neste culto online. Esta igreja com propósito para abençoar sua vida, sua casa, sua família. E eu estou aqui com um recado muito especial para você, mães, que está conosco. Sábado, dia 9, nós teremos a nossa conferência online ou presencial. O link para você fazer a sua inscrição está aqui na descrição. Então corra e faça a sua inscrição. E eu tenho a certeza que neste culto, prepare o teu coração. Nós teremos daqui a pouco um louvor abençoado, uma palavra que com certeza vai falar ao teu coração. Por isso eu peço a você neste momento, pegue o aviãozinho aqui e envie para muitas pessoas, para que muitas pessoas possam ser abençoados através deste culto, porque, como eu disse, nós teremos daqui a pouco um louvor, que a presença do Senhor vai inundar a sua casa. Então compartilhe este culto, para que a presença do Senhor possa inundar a casa de muitas pessoas nesse dia, neste culto, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Vamos declarar a presença do Senhor sobre a nossa casa, as nossas vidas, neste culto em nome de Jesus. Deus te abençoe. Paz, igreja, sejam todos bem-vindos. Abra o seu coração para receber o Senhor Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor
luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui mais uma vez, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Oh, glorifica o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que você possa abrir o seu coração nesse momento e clamar pela presença do Espírito Santo, pois Ele é o único que pode entender os nossos sentimentos, Ele é o único que pode levar as nossas orações ao Pai, é o doce Espírito Santo. Chame pela presença dEle, amém? Glória a Deus. Santo Tu és, Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito
desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Chame por Ele. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Chame por Ele. Oh, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Chame por Ele. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Glória a Deus, que momento incrível, que atmosfera incrível foi criada tanto aqui como na sua casa. Eu sei que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, e não saia debaixo dessa unção, continue aí, porque nós vamos ter mais um momento de louvor. Mas antes disso, eu quero falar com você sobre o momento das nossas contribuições. A Bíblia diz em Mateus 13 sobre a parábola do semeador: eis que o semeador saiu a semear, e a semente ela cai em vários tipos diferentes de terra. Então nós aprendemos aqui, é óbvio que Jesus ali ele está falando sobre a palavra de Deus, porém muitas pessoas, e nós podemos aplicar isso na nossa vida financeira. E nós então entendemos nessa parábola que o tipo de terra, ele é crucial para o desenvolvimento ou não da semente que é lançada. Entendendo isso, nós sabemos também que o tipo de semente, ele é crucial para saber se a colheita vai ser momentânea, se ela vai levar semanas, meses ou anos. Às vezes alguma coisa que você vai plantar hoje, você vai colher amanhã. Existem sementes que você vai plantar hoje, você vai colher daqui meses, daqui anos. Talvez você nem vai ver essa colheita, ela vai ficar para os seus filhos, para os seus netos. Porém, eu quero declarar sobre a sua vida, muitas vezes nós semeamos e nós não vemos a colheita. Essa colheita às vezes ela demora a vir. E o inimigo ele tenta falar ao nosso coração para nós desistirmos de semear, desistirmos de ser fiel. E eu quero declarar sobre a sua vida nesse dia: não desista. A colheita virá em nome de Jesus. Aquela oração que você fez, aquela semente com propósito que você fez, você vai ver a colheita na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. O princípio da fidelidade ele é real, ele é bíblico, o Senhor deixou isso para nós, por isso continue sendo fiel a Ele, e Ele sempre é fiel a você. Em nome de Jesus a colheita virá. E eu quero agradecer a você que tem sido fiel, a você que tem nos ajudado, contribuído em todo esse tempo. Nós estamos crescendo, nós estamos alcançando mais pessoas, nós estamos tendo mais visualizações. E o que são essas visualizações? São vidas. São vidas sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. E você tem parte nisso. Por isso eu creio que até nisso você vai receber uma colheita da parte do Senhor em nome de Jesus. Eu quero orar por você.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã que está assistindo. Quero te agradecer pela fidelidade que eles têm demonstrado ao Senhor e à igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a vida de cada um uma colheita sobrenatural, uma colheita da parte do Senhor. Aquela oração que eles têm feito, que eles ainda não viram a resposta, eu quero declarar que a resposta virá em nome de Jesus. Lance sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, de cada família que está assistindo, a colheita da parte do Senhor, e que eles continuem sendo fiéis, que eles não desistam e que eles tenham fé sempre no Senhor, em nome de Jesus. Na tela você vai ter todas as informações, você pode ficar bem à vontade, nós temos várias opções para você fazer a contribuição, e vamos voltar para um louvor incrível. Continue debaixo dessa unção, dessa atmosfera, e eu creio que o Espírito Santo ainda vai falar muito com você através desse culto, em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, teu é o reino para todo sempre. Tu é toda a glória, Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais
diante da majestade de Jesus, e que ruja leão, e que até estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus por este momento de adoração tão sobrenatural. Eu estava ali na outra sala acompanhando essa ministração e eu tenho certeza que assim como eu, você sentiu algo muito especial da parte de Deus através dessa adoração. Lembrando que nós estamos num culto e nós devemos render adoração ao Senhor em tudo o que fazemos. Glória a Deus pela sua vida. Se você está aqui nesse dia, eu quero honrar a Deus por você se comprometer a estar conectado conosco de forma digital, e eu tenho certeza que nesse dia o Senhor quer falar ao seu coração. Então eu peço, abra seu coração, se entregue por completo e você vai ver algo sobrenatural da parte de Deus. Amém? 2 recados antes de nós entrarmos na nossa meditação de hoje. Primeiro recado, muito importante, conforme a nossa pastora Silvine começou o culto dizendo, sábado agora, próximo sábado, nós temos a conferência Mães de Joelhos. E você não pode ficar de fora. Mãe, você que é mãe, você precisa participar. Eu estou acompanhando a organização desse evento e eu vou dizer uma coisa, a sua vida vai ser transformada através de sábado. Então se você é mãe, faça a sua inscrição, lembrando que nós já estamos na reta final, as inscrições já estão terminando, então você não pode ficar de fora. Como que eu faço isso, Seite? Várias maneiras. Primeiro, você pode ir através das nossas redes sociais. Se você entrar na rede social da igreja, Igreja do Caminho, Reverso Church, ou a própria rede social da pastora Silvani Cono, você pode clicar na bio e fazer a sua inscrição. Não conseguir, você também pode liga aqui na igreja, a gente te instrui como você faz essa inscrição. E hoje, especialmente, nos nossos cultos presenciais, nós estaremos fazendo a inscrição presencial. Então, caso você tenha alguma dificuldade e se você quiser passar aqui na igreja antes do culto, no final do culto, você também pode garantir. Lembrando que essa conferência ela é presencial e online. Então, já está sendo incrível. Agora, Seite, eu não sou mãe, talvez eu sou pai, eu sou homem, eu sou filho. De toda forma, eu quero sugerir para você, conduza pessoas que você conhece para fazer parte, talvez a sua mãe, talvez a sua mulher, talvez alguém da sua família, a sua avó, seja lá qualquer pessoa, porque isso vai fazer a diferença, e você de certa forma vai colher frutos dessa conferência. Então não fique de fora, porque já está sendo uma bênção, amém? Segundo recado importantíssimo, e eu quero dar esse recado assim com muita alegria no nosso coração, nós vamos voltar com os nossos cultos de quarta. Uau, isso é sobrenatural. Ao longo desses anos, já são muitos anos que nós não fazemos mais cultos de quarta, até devido a uma rotina diferente, mas nós entendemos em Deus que nesse mês de outubro nós estaremos fazendo cultos de quarta. Só outubro? Por enquanto só. 4 cultos, 4 quartas que nós estaremos aqui de outubro. Começando já dessa semana, 19h30, nós temos os nossos encontros. E esse culto, ele vai ser muito especial para abastecer você durante a semana. Por isso, não fique de fora. Eu quero dizer para você, até chegue cedo, porque muitas pessoas estão procurando isso há anos, pedindo, e nós estamos de volta, porque nós temos isso no nosso coração. E eu tenho certeza que esse culto, quarta-feira, começa agora, a sua vida vai ser transformada, amém? Então eu te vejo quarta, eu vou estar aqui, as nossas bandas, todo o pessoal da organização vai estar preparando algo especial para esse encontro de quarta-feira, 19h30, amém? Vamos para a palavra então, fecha os seus olhos. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por cada pessoa, cada casa que está conectado conosco. Nós te honramos porque sabemos que o Senhor tem o melhor preparado para nós, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não visualizamos, o seu projeto é perfeito para as nossas vidas, mesmo que isso implique muitas vezes em nós não entendermos ou não gostarmos desse processo. Nós sabemos que o Senhor tem algo especial guardado para todos nós. Eu peço hoje, Pai, nesse domingo, nesse culto agora, Pai, eu peço que a presença do Senhor seja real, muito mais do que a minha palavra, muito mais do que a preparação dessa ministração, mesmo até além da nossa transmissão, qualidade, enfim, Pai, que o Senhor fale conosco, o Senhor
toque aos nossos corações. O Senhor ministre, porque muito mais poderoso é a sua presença, Espírito Santo, do que as nossas palavras, do que aquilo que muitas vezes até nós queremos. Então eu te peço, Pai, faça parte deste momento, do começo ao final e até depois que esse culto terminar, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Hoje eu quero compartilhar algo, e eu peço que você abra o seu coração, mas quando eu digo abra o seu coração, é que você participe desse culto. Que jeito? Trazendo isso para você, trazendo isso para o seu coração, trazendo isso para a sua realidade, que você não aplique isso dizendo, uau, legal, muito bom, mas serve para lá, serve para cá, não, que isso seja colocado em prática na sua vida e no seu coração, amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre entendendo o processo de Deus nas nossas vidas, entendendo o processo de Deus nas nossas vidas, ou na nossa vida. Entenda só, Deus, Ele tem um processo em nós, tá? Isso é bíblico, e se você tem hoje uma caminhada com Deus, você já consegue entender isso que eu estou te explicando. Existe um processo por trás dos resultados, existe um processo na nossa caminhada, existe um processo na nossa vida cristã, existe um processo na nossa formação, existe um processo na nossa carreira. Em todas as áreas das nossas vidas nós temos algo chamado processo, e com Deus não é diferente. Logicamente Deus tem algo, um plano perfeito para você, como eu acabei de orar. Ele tem sonhos, Ele tem desejos para realizar na sua vida e através da sua vida. Agora a grande questão é que para que isso seja realizado, nós precisamos passar por um processo. Olha lá, eu quero ler com você Jeremias 18, versículo 1. É um texto muito conhecido, se você puder, abra sua Bíblia, ou se não, você acompanha a minha leitura. Jeremias 18, versículo 1. Esse texto ele fala exatamente sobre isso, só que ele fala exatamente sobre isso num nível até maior, não somente no nível de indivíduo, mas ele aqui apresenta um processo, uma demonstração de processo em uma nação. Então é em um ambiente maior, é em um local maior. E se nós entendemos que Deus tem um processo para uma nação, quanto mais Deus tem um processo para as nossas vidas. Jeremias 18, versículo 1, olha só, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha só, eu amo quando Deus ele fala conosco através daquilo que nos cerca, e Deus ele faz isso, tá? Ele traz demonstrações claras para que nós possamos entender, e ele está dizendo, Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu vou te fazer ouvir algumas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra com as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então, entenda bem, Jeremias ele desce à casa do oleiro, e ele chega num ambiente, eu não sei se você conhece, mas hoje talvez não é tão assim, mas ainda existem maneiras de construir um vaso dessa forma. Ele chega na casa do oleiro, que tinha uma roda. O que é uma roda? Literalmente é uma roda, uma mesa redonda, onde essa mesa ela gira. O oleiro ele tem a capacidade de pegar o barro e ele joga naquela roda, e conforme a roda está rodando, ele vai formatando com o barro o vaso. E Jeremias ele chega e ele olha aquele ambiente, e o mais interessante acontece, na hora que ele estava construindo tal, ele pega aquele vaso e ele quebra, já estava praticamente formado, ele quebra aquele vaso, e ele então refaz, e a Bíblia aqui está dizendo, ele quebra o vaso em suas mãos, para fazer dele outro vaso, e conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então ele estava olhando aquele vaso sendo construído, e ele falou, isso aqui não me parece bem. Então ele quebra aquilo, e ele refaz no molde que ele diz, conforme o que me parece bem aos meus olhos. E ele continua no versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Então Deus questionou Jeremias, eu não posso fazer com você aquilo que esse oleiro está fazendo? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que Deus ele traz aquela mensagem, como ele diz, desce, porque lá eu vou te fazer entender as minhas palavras. E ele traz o ensinamento, eu quero
fazer de você como um barro, na qual eu construo o vaso, o que me parece bem, assim como ele estava fazendo aquele oleiro, eu quero fazer com você. Por que ele diz isso? Logicamente ele traz uma analogia, e ele traz uma aplicação na casa de Israel, ou na nação de Israel, e ele diz: eu quero fazer com você, porque existe um processo nas nossas vidas, nas mãos de Deus, para que no final nós possamos nos encontrar bem aos seus olhos. Existe um processo de captação completa, desde o processo mais natural do vaso, que é o barro, até o final, onde é moldado e nós encontramos a palavra: isso me parece bem. Entenda só uma coisa, nesse dia, Deus, Ele olha para nós e Ele deseja rodar esse processo em nós, nos pegar cru e nos conduzir através de processos, para que a nossa vida esteja boa aos olhos de Deus. Entenda que a nossa vida estar boa ou bem ou agradável aos olhos de Deus não é conforme nós queremos, não é conforme o mundo nos conduz, não é conforme nossos traumas, as nossas decisões nos conduziram. Muitas vezes nós estamos distante do agrado de Deus. Muitas vezes, mesmo amando Deus, entendendo o papel de Deus, nós chegamos numa posição que Deus olha para nós e fala assim: a sua vida não me agrada. Eu preciso rodar você num processo, para que você encontre então a plenitude do que eu tenho para você. Então você precisa entender nesse culto, que Deus, Ele tem um projeto pronto para você. Um projeto na qual aos olhos dEle você é bom. Mas para que isso aconteça, existe então um processo. E hoje então eu quero conversar com vocês sobre entendendo o processo de Deus nas nossas vidas. Para quê? Para que alcancemos então esse local de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E quando você entende isso, então as suas ações, a sua forma de viver, ela é transformada. Agora, antes de nós falarmos sobre os processos, entenda só uma coisa. Primeiro, o Brasil por si só, ele não gosta de processo. Naturalmente, o brasileiro, ele não gosta de processo. O brasileiro, ele gosta de evento. Você já reparou isso? Ele gosta de evento. Como assim ele gosta de evento? Se você falar assim: olha, nós vamos ter um grande local aqui, um grande momento, ou aqui é o sucesso, o brasileiro, ele procura evento. Difícil o brasileiro que gosta de processo, da construção daquilo. Mas eu tenho aprendido ao longo desses tempos, que quando nós nos apaixonamos pelo processo, quando nós entendemos o processo, maior e mais eficaz é o nosso resultado. Porque a sacada do processo não é você passar pelo processo, é você entender o processo. É você amar o processo, não por ele só, mas por aquilo que ele pode produzir. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tende por motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Eu nunca vi alguém dizendo assim: uau, que delícia passar por provação. Mas ele explica o porquê que você tem alegria por passar por provações. Porque a provação vai gerar fé, a fé vai gerar esperança, a esperança perseverança. Ou seja, existe poder no processo, existe poder no passar por todas as etapas. E talvez hoje você está preso em uma etapa porque você não entendeu. Porque você não entendeu o que Deus quer fazer. Você não entendeu o plano de Deus para você. E quando nós entendemos isso, aí sim, quando você entende o processo, você tem dedicação total, você tem paixão total, você tem força total. Você quer ver alguém fazer o máximo que ela pode? Ela faz o máximo que ela pode quando ela entende o que e o porquê ela está fazendo o que ela está fazendo. É ou não é verdade? No Brasil, nós entendemos, o processo é difícil, mas em Deus nós entendemos, o processo é necessário, ele faz parte das nossas vidas. E se você deseja viver essa vida completa, que ao chegar diante do Senhor, Deus olha para você e fala assim: uau, você está no centro da minha vontade. Nós precisamos passar por processos. Então eu quero falar com vocês sobre 6 processos necessários na nossa vida da parte de Deus. 6 processos que naturalmente, igual para todos, você vai passar. Você vai passar. Isso é para todos.
É impossível você esquivar desses processos. Deus, Ele utiliza esses processos para nos colocar de forma pronta, agradável. E se você consegue entender esses processos, você vai conseguir a partir de hoje vencer esses processos para alcançar o que Deus tem. E esses processos eu extraí da preparação do vaso, como eu li o texto, não foi à toa que eu li esse texto. Existe uma preparação nesse vaso, e ele diz: assim como eu fiz com esse vaso, assim como esse oleiro produz, eu quero fazer em você. Então 6 processos de Deus na nossa vida. O primeiro, quando você pega o vaso, você fala: uau, que coisa linda, muito bonito, olha que preparação, olha que coisa maravilhosa. Mas vamos puxar o começo desse processo. O primeiro processo que acontece num vaso e nas nossas vidas da parte de Deus é: nós precisamos ser limpos. O primeiro processo é ser limpo. O primeiro processo, quando você encontra Deus, é Deus te tirar da lama do pecado e começar a extrair de você as impurezas para te formar algo limpo. Coincidentemente ou não, nós viemos da terra, do pó, do barro. E da mesma forma um vaso, você tira o barro, você extrai aquele barro e você começa a limpá-lo. Deus, Ele quer limpar a sua vida. Entenda só, Jesus, através do seu sacrifício, nos tirou da lama do pecado. Nós somos escolhidos, separados. Por isso que a Bíblia diz, e nós falamos muito sobre isso, sobre a importância da santificação. O que é ser santo? É ser separado. Santidade é separação. Então Jesus, Ele nos tira da terra, Ele separa esse barro, Ele fala: uau, disso aqui eu vou produzir algo que me agrada. E Ele começa a limpar. Quantas impurezas não vem num barro? Quantas pedras, quantas sujeiras, lixo, quantas coisas, quantas manchas aquele barro vem. Da mesma forma, quando nós chegamos para Jesus e diante de Jesus nós chegamos dessa forma. Quantas sujeiras você chegou diante de Deus? Quantas coisas que Deus falou assim: olha, eu preciso extrair isso. Aqui tem uma pedra, talvez foi um trauma. Aqui tem um lixo, talvez um pecado que você foi depositando na sua vida. Então eu vou extrair esse barro e eu começo a limpá-lo. Primeiro processo nas nossas vidas, nós precisamos ser limpos. Nós precisamos ser limpos. Nós precisamos ser santificados. Nós precisamos ser separados. E para isso, nós precisamos entender que muitas vezes, quando Deus nos tira, quando Deus nos separa, Ele vai aplicar várias coisas nas nossas vidas para que eu e você possamos ser limpos. Ele vai fazer uma força aqui, Ele vai arrancar um pedaço seu aqui. Talvez você vai achar que você está perdendo por um momento. Talvez a distância agora sua com o local que você vivia aumenta. Então talvez você fale assim: poxa, talvez eu perdi amigos, talvez eu perdi meu ambiente, talvez eu estou deslocado. Mas isso faz parte do processo de ser limpo. O que precisa entender, o que precisa ser gerado é o entendimento que agora essa separação ela faz parte. Aquele ambiente não é mais o seu ambiente. Você está dizendo que agora eu vou viver num ambiente meu só? Não estou dizendo isso. Mas aquele momento de purificação, de limpeza, é necessário que você saia um pouco. E talvez você se questiona: poxa, eu estou deslocado, eu não estou mais no meu ambiente, parece que eu já não tenho mais valor, parece que ali eu me encaixava tão perfeitamente, mas agora com Jesus eu não me encaixo mais. Você já pensou isso? Por que isso? Porque você está sendo limpo. O primeiro processo é o processo da limpeza, é o processo da santificação. Agora entenda uma coisa: o fato de você ser separado, você ser santo, não é o final, é apenas o primeiro processo. E gere isso com paz. Talvez esses eram os questionamentos: eu estou deslocado, meu Deus, parece que eu estou perdendo partes da minha vida. E Deus está falando assim: na verdade, eu estou limpando. Puxa, muitas pessoas, eu já vi pessoas perderem relacionamentos, pessoas perderem até emprego, sabia disso? Pessoas perderem ambientes, e a pessoa fala: puxa, parece que eu vim para Jesus, estou perdendo tudo. Espera aí, será que você realmente está perdendo? Ou será que Jesus está tirando para limpar a sua vida? Primeiro processo. Segundo processo, então aquele barro, ele é retirado, ele é limpo, está perfeito, agora está limpo. Segundo processo é o momento que joga naquela roda e você começa então a dar voltas. Pensa só, como um barro na mão de Jesus, ele joga você naquela roda, naquela mesa, e você começa a rodar. Imagina só isso nas nossas vidas. Porque Deus falou: eu quero fazer com você, ó Israel, o que esse oleiro está fazendo. Aí você começa a girar. O que significa isso nas nossas vidas?
É aquele momento que a sua vida, entre aspas, começa a patinar sem sentido. É aquele momento que muitas pessoas, se não 100% das pessoas, quando conhecem Jesus, parece que a sua vida perde o sentido. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou girando no mesmo lugar, não está dando resultado nenhum. Aí a gente começa a desesperar, né? Eu não estou dando o resultado que eu gostaria, eu não estou promovendo os frutos que eu gostaria. Aí talvez você comece a questionar: poxa, eu estou com 20, estou com 30, estou com 40, estou com 50 anos e eu não estou vivendo o que eu gostaria. Mas entenda o processo. Aquele momento é necessário você ser jogado naquela roda e você começa a rodar. É um momento triste, gente, esse aqui. É um momento que nós não saímos do lugar. É um momento que nós não vemos para onde, qual é o caminho. Porque quem que está ali rodando e vê o caminho? É aquele momento que você fala: poxa, o que será de mim? É aquele momento que você não entende mais o seu formato, porque pensa o barro rodando ali, vai para cá, vai para cá. Aí Jesus fala assim: é importante, é crucial te colocar nessa posição. É o momento que você dá a volta. Você está vivendo isso? Você já viveu isso? Agora, coloque entendimento no processo. O processo de dar voltas faz parte daquilo que Deus quer fazer. Faz parte do processo. Aí você fala: tá, Seide, para que eu estou dando voltas? É necessário ser colocado ali. Aí para quê? Para que entre o terceiro processo. Terceiro processo é o momento da pressão. Então você está lá. Você foi limpo, separado, você foi colocado na roda, então você está lá rodando. Sua vida está rodando, nada. Aí Jesus, ele entra agora e fala assim: se preparem, e ele vem e coloca pressão. Entenda só esse processo da pressão. Ele coloca pressão para começar a formar em você as características dele em você. Gente, isso é muito forte. Isso aqui é muito doloroso. A pressão, entenda isso, a pressão não vem nas áreas que você já está no formato. Vamos supor, fazer uma analogia, que embaixo ele quer fino, em cima ele quer grosso. Então assim, embaixo você já está assim, por que vai pôr pressão ali? Mas aqui ele vai ter que abrir, então ele põe pressão e ele abre. Ali dói. Entenda uma coisa: a pressão nunca vem onde você é equilibrado, onde você é bom, onde você já está ajustado, onde você já produz. Não vem. A pressão vem onde você precisa de pressão. Jesus vem e ele faz esse processo. Ele aperta. E ele começa a formar da sua vida. Eu quero você assim. Você projetou isso para a sua vida. Você estudou para isso. Você pensou isso. Você programou. As pessoas inseriram essa realidade na sua vida. E ele começa por pressão. Gente, como é difícil isso aqui. Aí você vai para cá, vai para lá. Você tenta espernear. Meu Deus do céu. E a pressão. Quantas vezes você já chorou por pressão? Quantas vezes você pensou em desistir? Por quê? Pressão. Você já tentou ver saída quando você está sendo pressionado? Não tem. Pressão. Vai. Você precisa entrar no formato. Agora entenda só uma coisa. Se Jesus é o nosso oleiro, só existe sentido no nosso resultado se a pressão for aplicada de forma correta. E se você permitir a pressão. Porque você pode se rebelar: não quero mais pressão, chega. E muitas vezes eu acredito que Jesus até tira a mão e fala assim: ele não quer. Só que é o seguinte: quando nós não aceitamos a pressão, nós nunca vamos chegar aonde Deus e Jesus construiu para que a gente chegue. Nunca nós vamos ser perfeitos aos olhos de Jesus se nós não submetermos e aprendermos a transformarmos as nossas vidas através da pressão. Talvez você está sendo pressionado no seu trabalho, talvez você está sendo pressionado na sua família, talvez você está sendo pressionado nos seus sonhos, talvez a sua pressão seja a sua idade. Eu vou lá saber qual que é a sua pressão. Talvez sua pressão é o seu caráter, talvez sua pressão é o seu jeito. Talvez ao longo dos anos você foi errando. E Jesus pega agora e fala: então eu vou podar para você não errar mais isso aqui. Pressão. Agora entenda que o desconforto da pressão é super necessário para o processo ser realizado em mim, em você. Sei, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que você precisa entender o processo. Entender o porquê você está passando isso. Talvez sua pressão é a pressão da decisão. Vou para cá ou vou para lá? Poxa, que pressão terrível. E nós precisamos promover esse ambiente onde nós aguentamos a pressão
para vivermos tudo o que Jesus tem programado para nós. Quarto processo. Então entenda, colocou pressão, começou a formar. Existe um quarto processo que muitas vezes acontece, nem sempre, tá? Muitas vezes acontece. Quando você recebe pressão e talvez em primeiro lugar você não transforma a sua vida como Jesus gostaria, entra o quarto processo. Muitas vezes nós temos que ser quebrados. Qual que é a diferença da pressão e de ser quebrado? Eu considero que esse processo é quando a pressão não resolve. Quando a pressão não resolve as nossas vidas, quando a pressão não modela aquilo que Jesus tem para nós, é necessário ser quebrado. Por quê? Porque o barro vai secando, ele vai formando e não entra no acordo. Aí entra o quarto processo, é o momento que nós somos quebrados. Por que tem muitas pessoas que no processo da pressão passa e no processo da pressão não passa? É como nós lidamos com isso. É o quebrantamento de coração. É a clareza em Deus. Agora, quando nós não nos submetemos à pressão, Deus, por amor a nós, Ele aplica algo chamado a quebra. Ele precisa quebrar as nossas vidas. Agora, entenda só, se pressão é difícil, quebrar é outra categoria. Muitos nem se levantam quando quebram, porque não entendem. Não é porque Deus é mau, porque não, Deus que é o perfeito, mas por não entender, a pessoa ela quebra. Ela chega naquele limite. Sabe aquele limite que não tem mais para onde ir? Sabe aquele limite de desespero, de loucura? Aí Jesus ele vem, ele quebra. Você precisa mudar. O seu orgulho precisa ser tocado. A sua rota, ela precisa ser ajustada. Sabe o que Jesus faz para ajustar a rota muitas vezes? Ele corta a rota. Muitas vezes nós somos cortados na nossa rota. Ou sabe o que acontece? Nós encontramos um obstáculo que não existe. Ninguém naquela rota encontrou obstáculo, só a gente. Peraí, tem coisa aí. Jesus ele está nos quebrando. Ajusta a rota. Ajusta a rota. Ano após ano passando, e você dando problema, você alcançando o mesmo lugar, aquele ciclo, você está rodando, só pressão. Chega uma hora que Deus fala assim: peraí meu filho, eu te amo tanto que agora acabou. Ou vai ou racha. Porque o quarto processo é o processo necessário de sermos quebrados. Quantas vezes eu fui quebrado? Quantas vezes Jesus falou: Seite, glória a Deus, tal, maravilha, mas assim, chega. Ou você muda ou você muda. Porque é um processo de Deus. Quinto processo. Então nós fomos limpos, né? Separados ali. A gente é jogado, começa a dar volta, não entende nada do que está acontecendo. Aí depois nós começamos a sofrer pressão no processo, aquela modelagem, a gente vai crescendo. Se isso não funciona, a gente é quebrado, volta. Entenda só, toda vez que nós quebramos, nós voltamos para a roda, começa a rodar de novo e volta a pressão. Não tem como você do quebrado pular para a próxima etapa. Você volta, você retorna, volta para a roda, sofre mais pressão. Quando deu certo, nós entramos então no quinto processo. O quinto processo é quando Jesus ele começa a designar a nossa função. Ele começa a ajustar. Como assim? Depois que nós estamos ali, a pressão deu certo, Jesus ele começa a formular, ele começa a designar em nós o que eu quero de você a partir de agora. Essa frase é tão gostosa, porque a gente começa a ver clareza, a gente começa a ver luz. Então entenda só uma analogia, vamos falar de vaso. Existe o vaso de plantinha pequenininha, suculenta. Existe vaso de coqueiro, já viu? Vaso enorme. Existe vaso de decoração, existe vaso só para segurar a terra, existe vaso sanitário, logicamente que eu sei que não faz dessa forma, mas existe vaso para tudo. Agora, quando nós passamos pela pressão, Jesus então, no quinto processo, ele começa a designar: você foi feito para isso aqui, ó. A alegria dos meus olhos ao te ver é pela realização do seu processo. Então quer dizer que tem um maior que o outro? Não. Em relação à função, não. Existem formatos diferentes. E a alegria em Jesus é nos ver realizando aquilo que Ele tem.
E ele começa a formar, ele forma, tá lindo, maravilhoso, muito bonito, muito legal. Então nós começamos a receber um novo caminho. Quinto processo, quando a função começa a ser designada. Quando Jesus começa a dizer, glória a Deus, olha, aqui é sua linha. Gente, quando nós entendemos isso, olha as coisas que acontecem quando as funções são designadas. Você começa a ter um novo valor. Você começa a entender, poxa, Jesus me criou assim. Eu tenho um formato único nessa função. Eu sou importante. Sabe por que você acha que você não é importante? Porque você não entendeu a sua função designada em Jesus. Você não passou pelo quinto processo. O quinto processo é, eu tenho valor. Jesus me fez para uma função. Então eu não estou fazendo só isso. Eu estou fazendo aquilo que o meu mestre me criou para ser. Eu começo a ter sentido, a vida começa a ter cor, por quê? Porque a função foi designada. Sabe, existe muito poder quando você entende quem você é em Jesus. Por isso que eu prego tanto sobre propósito, por isso que a nossa igreja é uma igreja com propósito. Por quê? Porque existe um poder no propósito. Existe vida plena dentro do propósito. Você pode fazer tudo, você pode alcançar tudo. Você pode, gente, olha, você pode entrar em portas extraordinárias. Agora entenda, nada disso, nada se compara a você estar no centro da função que Jesus estabeleceu para você. Você pode, aos olhos humanos, estar entrando num ambiente, uau, onde todo mundo iria te aplaudir. Fama, sucesso, dinheiro, posições, poder, tudo isso é muito legal. E se Deus te chamou, porque se Deus não é isso que Ele quer para você, você vai estar nesse ambiente e você vai estar infeliz. Porque a alegria aos olhos de Jesus é quando nós estamos no centro da vontade dEle para as nossas vidas. Você entende isso? Quinto processo, quando Jesus então vai nos designar a nossa nova função. E o sexto processo, então, porque aqui eu fiquei pronto. Aqui eu vou para casa que eu tenho que ir, aqui eu vou servir do jeito que eu vou ter que servir, porque a função foi estabelecida. Aí nós não podemos esquecer do sexto processo. Sexto processo de Deus é quando nós já estamos onde devemos estar. Mas o sexto processo é constantemente nos limpar e trazer cuidado e manutenção. Todo vaso, por mais caro, bonito, precioso, importante que seja, ele precisa de manutenção, ele precisa de cuidado e ele precisa de constantemente ser limpo. O sexto processo nos ensina uma coisa: se você já encontrou quem você é, se você já está ali no centro do seu desígnio, se você já está trazendo alegria para Jesus, existe um sexto processo que você precisa aplicar constantemente: manutenção e cuidado. Porque um vaso pode ser lindo e maravilhoso, se você na hora da transição de um momento não tiver cuidado, você derruba. Se você não protege esse vaso, alguém pode bater o pé, chutar uma bola, esse vaso quebra e você retorna o processo. Isso nos ensina muito que nas nossas vidas, mesmo quando nós já atingimos um patamar que nós gostaríamos e que Deus tem, nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos proteger, nós precisamos lembrar o que nos trouxe até aqui constantemente. Mas nós precisamos também de manutenção. Manutenção é você pegar um paninho, é você limpar aquele vaso, é você organizar novamente, constantemente. Não caia no erro de chegar até a função designada, onde você traz alegria para Jesus e fala assim: agora acabou. Não acabou. Por isso que eu, constantemente, eu estou lendo, eu estou orando, eu estou fazendo propósito de jejum, de oração, que inclusive eu quero estender um convite para você hoje, já vou falar. Constantemente eu faço isso, porque eu entendo, por mais que eu sei que eu estou na função designada de Deus, fazendo o que Jesus me chamou para fazer, eu preciso ter cuidado com a minha vida. Eu preciso aparar as arestas. Eu preciso gerar manutenção, porque eu sei que qualquer coisa pode derrubar. E além disso, eu sei que tem o nosso inimigo toda hora tentando derrubar aquilo que Jesus construiu. E se eu não avalio isso em mim, se eu não avalio o meu coração, a minha mente, a minha forma de relacionar com Jesus, eu caio no perigo de ser quebrado e de ter que retornar todo o processo. E tem gente que com queda dessa, que você sabe por aí, que nunca mais se levanta, porque ele já teve solidez. Como que você faz um vaso voltar para barro? Ele é quebrado.
ele é quebrado. Pode até colar, mas isso vai gerar marcas em você. Por isso que o sexto processo gere sempre cuidado e manutenção na sua vida. E quando eu falo sobre isso, eu quero encerrar dizendo, eu mesmo, isso aqui é algo meu particular, tá? Mas eu estendo esse convite a você. Hoje, até o final do ano, pelas minhas contas, faltam 90 dias para a nossa virada do ano. 90 dias. Exatamente 90 dias. Eu, hoje, né, na verdade, a partir de amanhã, na segunda, eu estou entrando num propósito de oração, de jejum e de organização da minha vida para entrar 2022. Eu sei que 2022 já está sendo sobrenatural, vai ser um espetáculo de ano. Eu creio nisso, em todos os aspectos, eu creio nisso. E eu sei que eu preciso chegar lá preparado, eu preciso aplicar cuidado e manutenção para eu chegar bem em 2022. Por isso eu estendo esse convite. Se você quiser entrar, maravilha, você está convidado a fazer um propósito de 90 dias de oração, de jejum. Escolha um jejum, 90 dias. Escolha um jejum, algo que talvez você consiga fazer 90 dias. Escolha um momento para você orar todo dia durante 90 dias. Mas eu vou além. Cuide da sua saúde, termine com a sua saúde impecável esse ano. Termine com a sua área espiritual organizada, arrumada. E termine com os seus projetos, a sua vida, a sua carreira perfeita, alinhada, para você conseguir abraçar todas as oportunidades que Jesus tem para você em 2022. Amém? Hoje nós falamos sobre entendendo o processo de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes, mais importante do que o resultado que vamos experimentar, é o processo que vamos viver. E a forma que você aplica isso, você vai determinar o que você vai alcançar ou o que você não vai alcançar na sua vida. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto. Como a sua palavra diz, com o amor de Pai perfeito, que o Senhor aplica processos em nós. E o processo não é para nos ver sofrer. O processo não é para nos machucar, não é para nos atrasar. Pelo contrário, esse processo, Pai, é o processo do Pai que ama o seu filho e que deixa o seu filho andar, mesmo que ele vá cair. É o processo onde o pai, entendendo a maturidade do filho, permite com que ele tenha escolhas. Permite com que ele ande sozinho. Ele vai ali sozinho, ele volta aqui sozinho. Ele permite. Esse é o pai que nos ajuda. Porque ele entende que o fato de blindarmos em tudo nos torna filhos mimados. E nós não queremos isso, nós queremos ser filhos maduros. Pessoas que trazem alegria aos seus olhos. E essa posição é de um filho maduro. Que traz resultado sim, mas que traz resultado saudável. Nós queremos isso para as nossas vidas. E é por isso que nós oramos. Nós nos submetemos ao seu processo. Se você puder, diga isso comigo. Senhor, eu me submeto ao seu processo. Eu abraço o seu processo. Não porque talvez é gostoso momentaneamente, mas porque eu entendo onde isso vai me levar. É baseado nessa palavra, Senhor, que eu quero declarar sobre a vida e sobre a família de cada um. A bênção do Senhor. E que essa semana, cada pessoa que está conectado comigo, possa, em nome de Jesus, experimentar o processo. Mas acima de experimentar, entender. E o entendimento que isso gere amor, paixão, para viver dia após dia. Nos levantarmos com vigor, com força, com determinação. Não porque está tudo dando certo, mas porque nós sabemos, nós estamos no caminho certo. Nós estamos dentro de um processo. Eu declaro uma semana de ânimo, uma semana do renovar do Senhor sobre a sua vida, uma semana do destravar, uma semana de foco, determinação. Pai, em nome de Jesus, paixão, coloca paixão em nós, não, Senhor, porque nós só estamos vendo resultados, mas porque nós amamos o seu processo, nós amamos a sua direção, nós amamos o que o Senhor tem, e é por isso que nós vamos pagar o preço que for necessário, para ser limpo, para ficar dando volta, para sofrer pressão, se for necessário quebras, mas Pai também, para que a gente entenda quem nós somos no Senhor, e para que constantemente venhamos avaliar, cuidar e gerar manutenção no algo tão precioso que o Senhor gerou para nós, que é o seu propósito. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Eu te abençoo essa semana com essas palavras, e eu declaro, a sua semana já está sendo diferente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por participar conosco, e até domingo que vem. Tchau.